Olá, este é o Revista TST. Aqui você fica por dentro das principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. Veja os destaques dessa edição. Auxiliar de limpeza que caiu de escada ao limpar vidros obtém direito à indenização. Segundo o processo, com a queda, ela deslocou o ombro direito e precisou ficar afastada pelo INSS por 2 meses. Reportagem especial conta a história da consolidação das leis do trabalho, que completou 80 anos. E em entrevista, o ministro Breno Medeiros fala sobre reconhecimento de vínculo de emprego em atividades ilícitas. Começamos com o caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais do TST. Uma ex-empregada de uma microempresa de transportes da cidade de Rio Verde, em Goiás, não conseguiu anular um acordo firmado com a empregadora. Segundo o colegiado Anderson, o acordo homologado judicialmente só pode ser rescindido quando ficar comprovado que houve vício de vontade, não bastando o arrependimento posterior. E quem está conosco no telão e acompanhou a sessão é a repórter Michele Chiapa. Oi, Michele. Olá, Luana. Oi, Anderson. De acordo com o processo, as partes acordaram que seriam pagos R$ 3.452 à empregada e o contrato de trabalho seria extinto. Mas após o esgotamento das possibilidades de recurso, a trabalhadora, que era motorista, apresentou ação rescisória. Ela disse que foi coagida pela empresa, que teria indicado a advogada e o valor do cálculo a ser pago. A empresa negou as acusações e sustentou se tratar de inconformismo pessoal. Após verificar inconsistências no relato da trabalhadora, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás negou o pedido de anulação. Segundo o regional, em decisões homologatórias de acordo, não há parte vencedora nem vencida e, por isso, elas não podem ser desconstituídas. Além disso, embora tenha alegado prejuízos, a motorista não apontou o valor que considerava devido. A empregada então recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, na seção 2 de Dissídios Individuais, ministro Amaury Rodrigues, não considerou válido o argumento de simulação com o intuito de fraudar a lei. Ele observou que a trabalhadora tinha ciência dos termos do ajuste. Além disso, não ficou demonstrado o vício de consentimento da empregada, nem que ela tenha sido induzida a erro. Segundo o relator, ainda que fosse aceita a tese de que a motorista tenha contratado a advogada indicada pela empresa, as provas concluíram que o acordo foi regular. O ministro destacou também que o arrependimento dos termos do acordo homologado judicialmente não justifica a anulação do pacto. Assim, por unanimidade, a SDI2 não aceitou o pedido da trabalhadora e o acordo foi considerado válido. Volto com vocês no estúdio. Luana, Anderson. Tá certo, Michele. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E mudando de assunto, quer conhecer a trajetória das ministras e dos ministros do TST? Pelo QR Code você assiste as biografias de todos os integrantes do tribunal. Se preferir, também pode ver pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/TST. E no próximo bloco, o ministro Breno Medeiros fala sobre reconhecimento de vínculo de emprego em atividades ilícitas. É daqui a pouco, voltamos já. Todas as quartas-feiras ocorrem as sessões de julgamento das turmas do tribunal e nós separamos alguns destaques para você. A empresa de tecnologia e informações da Previdência, a Dataprev, não pode condicionar a adesão a programa de desligamento incentivado à desistência de ações judiciais. Para os ministros da terceira turma, a exigência afronta o direito constitucional de acesso à justiça. O processo teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra a cláusula para adesão ao programa de desligamento incentivado, conhecido como PDI. O requisito era que a pessoa interessada em participar não estivesse em litígio judicial com a empresa, inclusive em ações coletivas. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina manteve a sentença que julgou improcedente o pedido para invalidar a cláusula.
Para o TRT, a concessão de vantagens a quem adere aos planos de incentivo à demissão faz parte do poder diretivo e discricionário do empregador, que teria, assim, a possibilidade de decidir o perfil das pessoas cujo afastamento deseja incentivar. Na avaliação do TRT catarinense, as condições impostas não constituem, em tese, ato discriminatório. Ainda segundo o regional, não havia prova de coação para a desistência de demandas em curso. O ministro Alberto Balazeiro, relator do recurso de revista do MPT na terceira turma do TST, explicou que o artigo 5º da Constituição Federal garante o acesso amplo à justiça. Conforme o ministro, ainda que o empregador tenha o poder de estabelecer requisitos para o programa de incentivo à demissão, a cláusula que condiciona a adesão à desistência de ações judiciais afronta esse princípio, na medida em que caracteriza a renúncia prévia de direitos que poderiam ser discutidos pelo judiciário em ação futura. Assim, por unanimidade, o colegiado decidiu invalidar a exigência para a adesão ao PDI e fixou multa de R$100 mil para cada empregado constrangido. O valor será revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A empresa apresentou embargos declaratórios. E uma auxiliar de limpeza que caiu de uma escada ao limpar vidros obteve direito à indenização na segunda turma. Para o colegiado, ficou demonstrado que a escada estava desgastada e não era segura. A trabalhadora era contratada pela Top Service para prestar serviços à Eletropaulo, companhia de energia elétrica de São Paulo. Ela relatou que estava em cima de uma escada, limpando uma porta de aço com vidro, quando o equipamento escorregou. Na queda, a auxiliar de limpeza deslocou o ombro direito e, por isso, teve de ficar afastada pelo INSS por 2 meses. De acordo com a profissional, a escada não tinha borrachas antiderrapantes. Ela afirmou ainda que não havia sido treinada para limpar locais altos e que, no dia do acidente, questionou o supervisor sobre o risco de fazer a limpeza daquela forma. Ainda segundo ela, o gerente teria dito que era para fazer o serviço mesmo assim. Após o acidente, a trabalhadora procurou a justiça para reivindicar indenização, mas, em primeiro grau, o pedido foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a sentença. Para o TRT, a culpa pelo acidente foi exclusiva da trabalhadora. Isso porque partiu dela a iniciativa de usar a escada sem que o equipamento estivesse atendendo às normas de segurança. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi analisado pela desembargadora convocada, Margarete Rodrigues Costa. A magistrada destacou que a negligência do empregador pode se configurar pelo fato de ter fornecido instrumentos de trabalho inseguros ou inadequados e pela ausência de fiscalização do cumprimento das normas de segurança. A desembargadora acrescentou que a tese de culpa exclusiva da vítima somente se aplica quando ficar demonstrado que, apesar de a empresa ter cumprido todos os procedimentos de segurança, a empregada, por conduta equivocada e imprevisível, escolheu realizar procedimento inseguro, dando causa ao acidente. Constam no acórdão regional, porém, trechos de depoimentos que revelam que a escada estava desgastada. A magistrada considerou que, se a empresa não se preocupou em oferecer equipamento adequado e não recolheu o danificado, não pode transferir à empregada a culpa pelo acidente. Assim, por unanimidade, a 2ª turma do TST acompanhou o voto da desembargadora e condenou a Top Service Serviços e Sistemas ao pagamento de indenização no valor de R$20 mil à auxiliar de limpeza. Mas foram apresentados recursos. Fechando o nosso giro, uma vendedora que atuava como cambista do Jogo do Bicho conseguiu ter o vínculo de emprego com uma lotérica reconhecido. Apesar da atividade ser ilegal, Anderson, a 5ª turma considerou que a mulher exercia outras atividades ilícitas no estabelecimento. O caso é de Campina Grande, na Paraíba. De acordo com o processo, depois de mais de 10 anos trabalhando para uma lotérica que fazia apostas de Jogo do Bicho, a vendedora ajuizou a ação pedindo o reconhecimento de vínculo de emprego. Em primeiro grau, o pedido foi negado. Segundo a sentença, o fato de a vendedora exercer outras tarefas lícitas, como a venda de bilhetes de loterias e recarga de celulares, não afasta a razão principal do estabelecimento, que era a atividade ilícita. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região acolheu o recurso da vendedora.
De acordo com o regional, a exploração de atividade classificada como contravenção penal, como a de jogo do bicho, não é suficiente para eximir a lotérica das obrigações trabalhistas, sobretudo quando há provas da prestação de outros serviços de natureza lícita. Com isso, o TRT condenou a empresa ao pagamento de todas as parcelas decorrentes da relação de emprego, além de anotar a carteira de trabalho. A Casa Lotérica, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, alegando contrariedade à orientação jurisprudencial 199 do TST, que considera nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade relacionada à prática do jogo do bicho ante a ilicitude de seu objeto. O relator do recurso da Casa Lotérica na 5ª turma do TST foi o ministro Breno Medeiros. Ele explicou que a jurisprudência da Corte vem se posicionando no sentido de reconhecer o vínculo de emprego no caso de pessoas que, apesar de prestarem serviço em local destinado à atividade ilícita, não atuam exclusivamente nela. Analisando todas as outras decisões nas outras turmas, quando se estabelece que uma parte da prestação de serviços é lícita, e nesse caso havia venda aqui, se eu não me engano, recarga de celulares, venda de crédito, é uma atividade, uma parte lícita, tem se reconhecido o vínculo, né? Nesse sentido eu estou mantendo, mas como é uma matéria que não havia ainda jurisprudência na 5ª turma, eu estou submetendo a vossas excelências. Por unanimidade, a 5ª turma rejeitou o recurso da Casa Lotérica, ficando mantida a decisão que reconheceu o vínculo de emprego. Ainda cabe recurso. E sobre esse assunto, o repórter Pablo Lemos conversou com o ministro do TST, Breno Medeiros. Vamos acompanhar a entrevista. O ministro Breno Medeiros nos recebeu aqui no gabinete dele para conversar melhor sobre esse assunto. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em falar aqui sobre esse assunto. Ministro, o TST tem uma orientação jurisprudencial a respeito do tema. O que prevê a OJ 199? Então, a OJ 199 veio a pacificar no momento em que a Justiça do Trabalho tinha muitas dúvidas e muitas ações relativas ao jogo do bicho. Ela disse: o objeto do jogo do bicho é um objeto ilícito, e sendo objeto ilícito não há como se ter o vínculo empregatício. Em suma, é este o teor da OJ 199 da SDI 1. No processo, apesar da ilicitude da atividade exercida pela empregada, que eram apostas de jogo do bicho, foi reconhecido o vínculo de emprego. Qual o entendimento do TST nesses casos? É interessante porque esse processo traz uma peculiaridade, né? Nós falamos de uma distinção. Nós temos aqui uma empresa em que ela era uma empresa era uma lotérica, mas que também fazia o jogo do bicho. E nessa lotérica ela tinha um objeto até lícito teoricamente, né? Porque ela é uma empresa constituída, era uma limitada, e ela desenvolvia atividades do jogo do bicho. Mas a própria reclamante, nesse caso, ficou estabelecido dentro dos fatos nos autos, estabelece que ela, além da venda do jogo do bicho, que é ilícito, ela fazia recargas de celular. Então ela trabalhava com essa atividade, que é uma atividade lícita e prevista no nosso ordenamento jurídico. Essa realmente é a distinção que a gente vê nesse caso, em que ela tem uma parte trabalhando no objeto ilícito, mas uma parte dentro do objeto lícito e permitido. E ampliando esse assunto, a empregada ou o empregado que exerça a atividade ilícita, como jogos de azar, deve apresentar provas relativas à realização de atividades legais para que reconheça o vínculo? Sim, vai se verificar, né, se ela já fala a inicial, né, que ela prestava serviços no jogo do bicho, ou a própria empresa, né, ou o empregador estabelece-se sempre como uma banca de jogo do bicho. É claro que ela tem que dizer: não, mas existem outras atividades, e aí a prova no sentido de que essas outras atividades eram exercidas por ela, né, é a seu cargo. Veja que vai ocorrer algumas variações nisso, né? Se é uma empresa constituída, né, uma lotérica constituída
pelos órgãos, no caso era uma limitada, nós vamos ter daí uma presunção contrária, que a atividade é lícita e que aí sim o empregador tem que dizer que ela só exercia atividade no jogo do bicho. Vai depender muito caso a caso e de como o regional vai julgar essa questão, né? Vai constar isso no acórdão, porque nós, como uma instância uniformizadora, precisamos desses fatos registrados no acórdão regional. Que outros exemplos podemos citar sobre a validade do contrato com estabelecimentos ilícitos, mas que o serviço prestado não diz respeito diretamente a atividades ilícitas? Nós tivemos já decisões, algumas esparsas aqui do Tribunal Superior de Trabalho, na época em que os bingos foram considerados jogos de azar e atividades ilícitas. Aquelas pessoas, aqueles garçons que estavam lá, os atendentes, o caixa, muitas das vezes eles não participavam da atividade ilícita em si e existem decisões realmente no Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido, entendendo que aí o vínculo se dá numa atividade lícita, né, que é servir ou uma parte aí que não está dentro da atividade principal, mas que orbita a essa atividade. Depois do intervalo, consolidação das leis do trabalho completa 80 anos. É daqui a pouco. A gente te espera aqui. O Revista TST está de volta. Fique agora com outras notícias da semana na Justiça do Trabalho. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho receberam certificado e medalha comemorativa dos 80 anos da consolidação das leis do trabalho. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, ressaltou que a homenagem simboliza o reconhecimento da Corte e da sociedade aos magistrados e magistradas que, ao longo da história, fizeram da CLT um instrumento de justiça social. A CLT é um documento vivo, né? Desde que, na década de 40, lançou os fundamentos dos direitos sociais no nosso país. A CLT vem sendo construída a partir dos esforços, claro, do Poder Legislativo, dos movimentos sociais também, mas também muito graças à atuação de juízes e juízas do trabalho, valorosos, comprometidos com o direito do trabalho, e 27 deles estão aqui reunidos no nosso Tribunal Superior do Trabalho. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, destacou que a CLT contribuiu para a construção da cidadania brasileira. Essa referência a esse documento social, de uma importância fundamental na vida dos trabalhadores do Brasil, desde então, revela o nosso respeito por um documento que realmente cumpre a sua finalidade ainda hoje, depois de tanto tempo, depois de tantas mudanças na sociedade de um modo geral. Inclusão socioeconômica e alternativas para acabar com a pobreza e a fome no país foram assuntos abordados pelo presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, durante visita de cortesia ao ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. O ministro Evandro Valadão e a ministra Liana Scheibe também estiveram presentes. O Wellington Dias foi presenteado com uma edição especial da CLT e agraciado com a medalha comemorativa dos 80 anos da lei. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, visitou o presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, na sede do TST em Brasília. O presidente pediu apoio do Ministério para o projeto de justiça itinerante da Amazônia Legal, que leva atendimento jurisdicional a cidades que não são sede de varas trabalhistas. O vice-presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, e o ministro Dezena da Silva também participaram do encontro. O Tribunal Superior do Trabalho doou à Universidade de Brasília mais de 1.600 equipamentos de informática, como computadores portáteis e monitores de vídeo. A assinatura do termo de doação ocorreu na sede do TST. A ministra Adelaide Miranda Arantes lançou em cerimônia no tribunal o livro Trabalho Decente, uma análise na perspectiva dos direitos humanos trabalhistas a partir do padrão decisório do TST. Na obra, a ministra aborda o conceito e a evolução do trabalho decente e descreve como os órgãos decisórios do TST projetam nos acórdãos normas internacionais de direitos humanos trabalhistas,
para fortalecer a concepção de trabalho digno. Em 1º de maio, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, completou 80 anos. Para marcar esse momento histórico, nós preparamos uma série de reportagens sobre a evolução dos direitos trabalhistas. Ao longo de 8 décadas, as relações de trabalho mudaram, assim como a legislação que garante a dignidade das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros. Na primeira reportagem, você vai saber quais fatos políticos, econômicos e sociais propiciaram a criação da CLT. Vamos ver. 1943. O continente europeu era palco de um conflito com proporções globais, a Segunda Guerra Mundial. Nascia Mick Jagger, astro do rock. Enquanto isso, no Brasil, era criado o mais completo conjunto de leis para proteger as relações de trabalho, a CLT. Só com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a relação entre o capital e a mão de obra começou a ter a mesma regulação em todo o território brasileiro. Até então, eram comuns jornadas de até 16 horas por dia, com baixos salários e exploração de mão de obra infantil. As greves em indústrias e em grandes empresas no início do século XX eram constantes e a solução dos conflitos dependia de acordos informais entre patrões e empregados. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho e diretor da ENAMAT, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Maurício Godinho Delgado, explica a revolução histórica causada pela sanção do conjunto de normas trabalhistas. Foi a primeira vez na história brasileira, em 130 anos, 128 anos de país independente, em que surgiu uma política pública clara de inclusão de homens e mulheres, mulheres e homens, trabalhadores no sistema econômico. E uma inclusão com direitos, porque inclusão sem direitos não é inclusão, é exclusão, uma forma apenas diferenciada de exclusão. A CLT levou 13 anos para ser elaborada e foi resultado do empenho de juristas e técnicos de todo o país. O ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, Arnaldo Lopes Susequinde, falecido em 2012, integrou a comissão nomeada por Getúlio Vargas para elaborar a legislação, começando do zero. O artigo 9º da CLT, importantíssimo, é exatamente, letra por letra, a minha tese no primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, realizado em São Paulo, em 1941. Será nulo de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Essas 4 linhas são da maior importância. A lei instituiu a carteira de trabalho com registro profissional, jornada semanal de 48 horas, que com a Constituição de 1988 passou a ser de 44 horas semanais, além de férias remuneradas. Aos poucos, a CLT estabeleceu novos direitos, como o 13º salário, remuneração de horas extras, licença maternidade e normas de segurança do trabalho. Para a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Gabriela Neves Delgado, a Constituição Cidadã de 1988 foi decisiva na ampliação das garantias trabalhistas trazidas pela CLT. A Constituição de 1988 é esta lente de revisão, de correção do sentido seletista. Isso significa que essa Constituição de 88, como ela tem um viés, simbolicamente falando, sob um ponto de vista valorativo, fundado na centralidade da pessoa humana, toda a construção do eixo de direitos trabalhistas que gira em torno dessa pessoa deve ser feita para se pensar em melhorias de condições de trabalho. Em 922 artigos, a CLT, com o passar dos anos, se adequou às necessidades da sociedade e da economia, se adaptou às demandas criadas por novas tecnologias e às mudanças do perfil da população.
Essa oitentona aí é resistente. Tudo para assegurar, dia após dia, a dignidade de quem move o Brasil. Muito bacana, né, Luana? E só dando um spoiler, viu? Na próxima semana nós vamos mostrar quais garantias a CLT trouxe para as mulheres. Não perca! E esta edição do Revista TST fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente te espera na semana que vem. Tchau!